Agora eu vou te mostrar a reforma que passou o consultório da doutora Rose Marques. Não é um consultório, na verdade é uma clínica, porque aqui tem várias salas, tem uma equipe grande. Nem que você quisesse, você conseguiria trabalhar sozinha, porque é muita gente para atender, né, Rose? Hoje em dia, Letícia, o conhecimento é muito vasto, então é difícil você ser bom em tudo. Então eu formei um time, né? Cada pessoa na sua área. Então eu tenho um time de especialistas, né? Então eu tenho um ortodontista que coloca aparelho, eu tenho uma periodontista que faz doença de gengiva, né? Tem um especialista em cada odontopediatra, né? Isso, o odontopediatra, que depois eu vou te mostrar a sala dele. E hoje em dia, quanto mais você se especializa, melhor você fica, porque hoje as pessoas têm condição de ir a fundo no conhecimento. Então, se você é ortodontista, você vai saber tudo sobre aquilo. Se você é especialista em implante, você vai mais a fundo ali também, acaba se tornando um profissional melhor, né? Então, assim, hoje eu tenho mais tempo de me dedicar mais aos implantes, né? Que é a minha área, que eu sou implantodontista, né? Então, dá para dizer que é cirurgia, é isso? Sim, é cirurgia. Mas agora eu estou muito feliz porque assim, nosso time está bem completo mesmo. Até hoje está aqui o Dr. Paulo Cária, que você já entrevistou ele, que trabalha com a toxina botulínica, né? Para melhorar o sorriso. Hoje ele está aqui com a gente também. É muito bom, né, ver assim todas, time, né? É muito gostoso. E trabalhar junto anima. Às vezes um tem uma dúvida, quer dar um passo diferente, o outro ajuda, vira um time forte, porque não é só ser um bom profissional na hora de atender o cliente. É você ter uma estrutura, uma empresa funcionando, porque isso é uma empresa. É uma clínica enorme, com várias salas, com um monte de pacientes, e é uma empresa que tem que funcionar. Então esse time é importante para isso também, não é, Rose? E eu me sinto privilegiada de ter grandes nomes, né, como o Paulo. O Paulo é professor da Unicamp, né? Professor doutor da Unicamp. A doutora Carlos Canavini, que é ortodontista, ela dá aula na Associação dos Dentistas para os novos especialistas. Também já tem mestrado e está terminando o doutorado agora. O Paulo Bonavides, que é o odontopediatra, que também é um grande especialista, né? A Cristiane Roque Nogueira, que é a minha periodontista, que a gente já está juntas há mais de 10 anos, né? A gente tem essa parceria, né? Então, assim, eu me sinto privilegiada por ter essas pessoas brilhantes, né, fazendo parte da minha equipe, né? Muito gostoso, muito bom saber disso. Agora, Rose, eu sei que você mudou seu consultório inteiro, demorou um tempo, fez uma reforma linda, ele mudou completamente. Teve um projeto de uma arquiteta, é isso? Isso, a arquiteta foi a Fernanda Stelzer. Ela foi indicada pela minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha que mora na Alemanha e minha sobrinha não poderia fazer obra, lógico que ela está na Alemanha, e ela indicou uma amiga, ela falou que ela tinha extremo bom gosto, que ela era excelente e se cumpriu, né? Eu fiquei muito feliz, só elogios, todo mundo entra aqui e fala, nossa, como tá bonito, né? Eu estou recebendo muitos elogios. Muito moderno, uma iluminação diferente, porque a gente entra em consultório e vê aquela iluminação branca, porque vocês precisam de muita luz. Mas pelo que eu estou vendo, ela direcionou uma luz branca forte para onde acontece o atendimento e o resto do consultório está todo modulado, não é isso? Isso, tá agradável, né? Mas eu acho que ele ficou mais quente, né? Ficou mais caloroso, né? Ficou mais aconchegante a palavra. Né? Misturou as cores, colocou planta, os seus certificados e diplomas, que a Rose faz muito curso, viaja muito, fez muita coisa fora do Brasil, então aproveitou e também valorizou esse seu lado, todos com padrão, tudo bonito, realmente está uma graça. Na verdade, tudo começou com essa cadeira. Eu fui no congresso e me encantei com essa nova tecnologia, né? Essa cadeira, ela traz um motor de alta rotação que não emite aquele barulho de turbina, aquele barulho irritante que todo dentista tem, que é aquele zzz, né? Ele vem com um motor muito silencioso, tem um ruído sim, mas ele é mínimo. Quando o sugador está ligado, Letícia, a gente nem ouve o ruído. Eu ouvi, é mínimo mesmo, quase nada. É um barulhinho de nada que não lembra o motor. Ele é mais fraco que o barulho do sugador, inclusive. Isso, com o sugador ligado, a gente nem ouve. E também ele vem com uma luz ultravioleta que a gente consegue fazer diagnóstico sem tirar o raio-x. Por exemplo, se tiver uma cárie com infiltração, a gente enxerga através do dente. E quando a gente está fazendo um procedimento, por exemplo, tirando uma resina velha, a gente vai enxergando. Então, isso a gente preserva o dente sadio. A gente não vai cortar um dente sadio à toa. Então, quando você põe essa luz roxa, eu vi a luz roxinha, você está vendo dentro do dente? Isso a gente vê através do dente. Então eu me encantei, né, e acabei comprando a cadeira. Aí eu achei que merecia reformar todo o consultório, né, porque eu estava com uma cadeira de ponta, né, de alta tecnologia, né,
e eu não estava com uma arquitetura adequada, né? E aí a Fernanda fez essa obra maravilhosa aqui. Eu estou me sentindo muito bem, né? Porque assim, minha vida acontece aqui, né? Eu estou aqui todos os dias, a maior parte do tempo eu passo aqui. Então é gostoso você estar num ambiente agradável, né? E todos os frutos do seu trabalho são plantados aqui, não é? Então é o centro da vida da gente mesmo, o trabalho que a gente realiza, que é o nosso sustento, que dá condições a gente viver cada vez melhor, né? Letícia, são já 22 anos que eu tenho, né, de carreira. E uma coisa interessante, agora está fazendo um ano que eu recebi a medalha Brás Cubas, né? Então, lembra que você estava lá e você participou desse momento, né? Foi um momento também muito gratificante da minha vida, né? Que veio, assim, essa premiação para mim foi... surpresa. Nossa, foi muito agradável, né? Eu tenho imagens desse dia, nós estávamos lá. Essa é uma medalha que traz reconhecimento na cidade onde a gente vive. E a Rose não é daqui, ela começou o trabalho dela e plantou esse trabalho todo aqui, mas você não nasceu em Santos, né, Rose? Eu nasci em São José do Rio Preto, eu sou do interior. Então, ela acabou se tornando cidadã santista, digamos assim, né, Rose? E sendo reconhecida pelo trabalho nessa cidade. Isso deve ser muito bom mesmo. Eu amo Santos, né? Acho que Santos me adotou, né? E eu acho que eu tenho um coração santista, né? É verdade. Agora, me fala um pouquinho do odontopediatra. Aqui tem até personagem infantil. Criança, lógico, criança dá trabalho para ir no dentista, né? E no caso daqui do seu consultório, dessa clínica, a gente tem um profissional especializado em crianças que tem inclusive personagens. Sim, ele tem uma sala toda temática, né, com vários personagens, e ele traz os personagens da Disney. Ele traz o Mickey, ele traz o Pateta, as princesas, né? Hoje acho que a Tinkerbell tá aí, né? Eu vi também o Mickey, vi o Pateta, vi o Buzz Lightyear, tá aí também, né? E isso é uma premiação para a criança. A criança, né, colabora no tratamento e ela escolhe o personagem. Uma consulta ele chama de consulta mágica. A criança escolhe qual o personagem que vai estar presente durante o tratamento dela. E o Paulo, ele atende também crianças especiais, né, com síndrome de Down, crianças autistas, e assim, ele cativa muito a criança. Então ele consegue tornar o tratamento mais agradável. Então a criança vê como uma coisa lúdica e a criança acaba brincando, vai deixando o tratamento acontecer. Vamos lá para você conhecer? Eu quero ver sim, vamos lá. E esse aqui é o consultório infantil do odontopediatra que se chama Paulo Bonavides. Rose, ele agora faz parte do seu time e veio com esse aparato todo? Nossa, ele veio trazer alegria para nossa clínica, Letícia, porque assim, ele traz os personagens da Disney, né? A criança escolhe qual é o seu personagem predileto e a família dele tem uma empresa que tem mais de 3.000 personagens. Então ele juntou a história familiar com a carreira dele. Ele agregou as duas coisas e deu nisso, né? Então ele premia as crianças com o seu personagem predileto. E é isso que você participou agora, uma alegria, os pacientes querem tirar foto, todo mundo quer pôr foto no Facebook. E são personagens lindos, não são fantasias mais ou menos, são fantasias lindas. Eu mesma me emocionei, eu não conheço a Disney, já vi um monte de vezes, mas quando você vê, dá uma emoção. Eu acho que até os pais se emocionam, né, Paulo? Muito obrigado pelas palavras, realmente. Os pais, as crianças... É uma festa, realmente é bem legal. Na verdade, o Dr. Paulo, que é cirurgião dentista e odontopediatra, é especializado em criança. Tratar criança é delicado, criança tem mais medo, como é que funciona? É delicado, mas eu acho que quando a gente faz com muito amor, se torna natural. Eu costumo dizer que eu faço uma consulta brincando, né? Eu brinco com meus pacientes, eu crio um elo com eles desde de pequenininho até quando eles estão maiores. Eles acabam virando o consultório, vira a casa deles, eles gostam, às vezes eu sento na cadeira, é a vez deles me atenderem. Então, na verdade, é uma consulta gostosa, uma consulta prazerosa, mas é uma consulta, às vezes, que dá muito trabalho, porque é uma consulta mais longa, né? A gente tem que ter uma certa paciência, não é igual um tratamento adulto, mas quando a gente ama o que faz, eu acho que isso é natural. Inclusive, os jalecos dele hoje são todos diferentes. Ele não usa branco, você sabe, né? Não, que barato. É porque o branco já tem uma conotação, assim, às vezes de médico, às vezes, né? Igual ele estava falando, às vezes a criança já passou por algum tratamento hospitalar e fica chocado. Então, ele tá no colorido, não, é uma coisa mais divertida, mais alegre, né? Aqui criança não tem medo.
Aqui a criança não tem medo. Eu tenho varinha mágica, minha cadeira faz massagem, tem desenho passando. Então ela acaba esquecendo do dente. Então tem coisas muito mais importantes para ela pensar no mundinho dela do que o dente. Quando ela vai ver, o tratamento já foi realizado. E não tem mais dor hoje em dia também, né? Não, hoje em dia a odontopediatria é uma odontopediatria muito mais preventiva. Graças a Deus, os papais e as mamães costumam trazer os bebês muito cedo e a gente consegue prevenir antes que a dor apareça. E a consulta mágica, o pai é que marca o dia que ele quer os personagens? Exatamente, ele entra em contato com a clínica, fala com a nossa secretária, marca o personagem agendado, o personagem vem e aí depois ele atende o personagem fica de mãozinha dada com ele, enquanto eu converso com a mãe explicando o diagnóstico, o personagem tá conversando, brincando com eles. Então, quer dizer, é uma festa para criança. E é legal, Letícia, assim, essa parceria, porque agora, assim, os filhos dos meus pacientes estão se tratando com o Paulo, os netos, né? Então tem as vovós que vêm aqui e acabam trazendo os netinhos, né? E então essa equipe multidisciplinar agregou muito, né? Agregou bastante valor. E é interessante, por exemplo, o Paulo faz diagnóstico precoce, por exemplo, se a criança está com a mordida aberta, o Paulo já vê que os dentinhos não estão encaixando direito, essa criança já é encaminhada para a doutora Carlos Canavini, que coloca aparelho, então o ortodontista já vai avaliar, já vai ver se existe necessidade de aparelho ou se isso vai se corrigir sozinho, né? Às vezes criança que chupa chupeta, que mama mamadeira, então assim, o Paulo já vê isso, já encaminha, então assim, a pessoa vindo aqui, ela tem um tratamento completo, a gente atende desde do bebê, né, até o vovô. Vamos conhecer então a doutora Carla, que é a ortodontista. Vamos lá, Rose? Vamos lá. E a doutora Carla Scanavini, que é ortodontista, faz parte da equipe. Ela não é só ortodontista, ela é especialista e mestre em ortodontia e dá aula na especialização da Associação dos Dentistas. É isso, Rose? É isso. E também ela está terminando o doutorado dela e, coincidentemente, o orientador do doutorado dela é o Dr. Paulo Cária, que você entrevistou sobre a toxina botulínica, né? Então eles são amigos e a gente... Fez uma equipe, nós estamos juntos aqui. E além de tudo, contou pra gente que o pai era ortodontista, ela já via e convivia com esse estudo desde menina, o tio também. Ver isso em família te ajudou a escolher a profissão, Carla? Ah, certamente. Essa paixão já vem de criança, muito antes de prestar os vestibulares, e eu já entrei na odontologia com a intenção de fazer ortodontia. Já era uma paixão ver o meu pai trabalhando com aqueles fios e eu associava aquilo com a física que eu conhecia, que eu aprendia na escola, então eu já fiz odontologia para fazer essa especialidade. Então foi a primeira escolha, a Rose também, né? Não teve assim dúvida, você já sabia que queria ser ortodontista, colocar aparelho? Sim, eu acho uma especialidade fantástica, porque a gente trabalha com um paciente de qualquer idade, a gente trabalha direcionando o crescimento, então a gente tem em cabeça e pescoço, a gente tem acesso a toda uma questão de crescimento, direcionar crescimento, trabalhar a musculatura do paciente, favorecer a forma dos arcos dentários para que essa musculatura funcione de forma mais adequada. Então é apaixonante. Da mesma forma, a gente precisa ter conhecimentos de física, associar esses conhecimentos com o que a gente conhece do corpo humano, da biologia do corpo humano, e é isso que me encanta nessa especialidade. E essa é uma especialização que também evoluiu muito. A odontologia em geral evoluiu muito nos últimos 10, 15 anos. Agora a ortodontia com a tecnologia também teve um desenvolvimento fabuloso, né? Sim, teve. Hoje em dia, com a evolução dos brackets, a gente tem os brackets autoligados, que é uma performance de um bracket muito mais voltada para o paciente adulto, favorece um número menor de consultas, esse paciente pode vir menos ao consultório, o que é muito interessante porque o adulto é cheio de compromissos, ele não tem tempo, né? Ele já não tem aquela necessidade estética das borrachinhas coloridas, que na verdade é um incentivo só para o adolescente. E a gente aproveita esse incentivo para auxiliar a escovação do adolescente. E o adulto ele já é muito mais consciente, né? Então, as pessoas adultas podem colocar aparelhos, sim, em várias fases da vida, mesmo aqueles que não tenham um dente ou outro e tenham algum tipo de prótese. Isso é possível?
Sim, a ortodontia ela deve ser realizada no paciente adulto a partir do momento que favorece a colocação dos implantes, favorece a colocação das próteses e aumentem muito a qualidade da reabilitação oral como um todo. Então, Rose, eles circulam aqui o tempo todo de um consultório para o outro, porque você identifica e um complementa o trabalho do outro. Isso, a pessoa é atendida por mim e por vários especialistas simultaneamente, Letícia. Por exemplo, antes de fazer a ortodontia, muitas vezes esse paciente precisa de um tratamento periodontal, que é muito importante que ele esteja, né, Carla, com uma saúde periodontal adequada. Então aí entra a doutora Cristiane, ela está comigo há 14 anos, né, a gente tem essa parceria, e ela faz esse tratamento periodontal, deixa o paciente sadio, né, e aí sim a Carla coloca o aparelho sem risco para o paciente. Porque às vezes o paciente que não tem uma higiene adequada, uma orientação adequada, o aparelho ortodôntico pode até causar um dano de amolecer o dente da pessoa. Então, assim, um diagnóstico correto e tudo tem que ser feito da melhor maneira possível, né? Para que a gente tenha um resultado satisfatório, um resultado muito bom. E para criança, então, nem se fala, né? Se descobre cedo que dá para arrumar a mordida ou se tem algum problema qualquer, ele já é solucionado cedo. Exatamente. Eu costumo dizer que o paciente apresenta um padrão genético e que a gente não tem muito como interferir nesse padrão genético, mas se ele tem para desenvolver entre um score de 2 e 10, a ortodontia consegue estimular, por exemplo, o limite máximo onde a genética pode favorecer o tratamento ortodôntico. Aí é quando a gente trabalha com os aparelhos ortopédicos associado aos aparelhos ortodônticos, aproveitando, claro, que sempre a melhor fase, porque aí a gente precisa trabalhar em fase de crescimento. E isso é fácil a gente identificar através das radiografias de mão e punho, ou mesmo com uma teleradiografia. A gente faz a avaliação das vértebras e consegue identificar se esse paciente ainda tem crescimento ou se o crescimento já cessou e caso o crescimento já tenha finalizado, o paciente acaba eventualmente caindo numa cirurgia ortognática. Então é bom levar desde cedo e já reconhecer se há alguma coisa para ser consertada, digamos assim, porque hoje a gente consegue consertar tanta coisa e a qualidade de vida fica muito melhor, né, Rosa? Outra coisa que o trabalho da Carla me ajuda bastante, às vezes o paciente perde espaço, Letícia. A pessoa extraiu o dente há muitos anos, aí o dente do lado deita e não cabe mais um implante, né? Cabe assim meio dente, não cabe mais um dente inteiro. E aí a doutora Carla, ela abre o espaço para mim e aí eu coloco o implante e a pessoa fica com a boca em ordem. Que bonito, que equipe bacana, bom conhecê-los todos trabalhando, porque agora eu entendi melhor o que cada um faz. Quando a gente entra num outro mundo, aqui no caso da odontologia, você começa a entender o que cada um faz. É muito interessante ver como essa equipe unida e de profissionais renomados só faz o tratamento da clínica inteira crescer, né, Rose? Muito obrigada e, como eu já disse, é um grande privilégio ter pessoas tão boas ao meu lado, né? E com isso a gente consegue felicitar mais pessoas, deixar mais pacientes felizes, né? Sorrindo mais.